eu achei legal que você falou sobre o papel da mulher hoje em dia, porque eu acho que a gente vem da geração dos nossos pais, onde as mulheres, elas, a maior parte nem trabalhava, né? Minha mãe trabalhava, mas a geração que começou. Aí, ó, a geração dos nossos pais nem trabalhava. De novo, isso é um benefício da classe média, porque quem é pobre, pobre, filho de mãe preta e pai preto, essas coisas, sempre trabalhou. A trabalhar um pouco, mas ainda tinha aquele peso de cuidar dos filhos e tal. Sim, E teve a nossa geração, que é a mulher, vou fazer minha carreira, vou ser independente e tal. sim, E muitas das minhas amigas da minha idade perderam o bonde, assim, queriam ter filho, e aí quando viram tarde demais, é, conquistaram as coisas e depois olhou e falou, putz, eu não cuidei da minha parte pessoal. é. E a gente tem essa geração nova que eu não sei como que tá, né? Tá uma bagunça. É, Então, uma Tem bagunça, ó, não tem jeito, né? A história sempre se repete. Uma geração superior vai olhar pra geração mais nova e falar: eles estão perdidos. Que nada, irmão. Não sei, tem. Olha, minha mãe apanhava algodão. Sempre que ela tem chance, conta dessa época. Olha aí, tá vendo? É sempre assim. Tem gente que tá indo pra outro Meu tipo. pai levantava 4 da manhã pra ir pro Ceasa com a minha avó aos 14 anos e minha mãe já era dona de casa. Ainda criança pra poder ajudar a minha avó que também trabalhava, né? De relacionamento, tem gente achando que não é nem trabalho, nem. Eu vejo agora uma juventude perdida, perdido. perdida, É. que às vezes nem trabalha. Discordo, eu discordo. Eu acho que a juventude nunca foi perdida e sempre foi perdida. Deixa eu tentar me fazer claro. É que é do jovem não saber pra que caminho vai. Quem é que botou na cabeça dessa galera que o jovem sabe pra onde vai, pô? Não sabe. Eu tenho certeza que eles também não sabiam, muito pelo contrário. Eles deviam ser muito forçado pelos mais velhos. Ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas se depender só deles, não. Só não sabia o que queria. E é normal, pô. Nem estuda, fica em casa com os pais, e a gente era louco na nossa idade, já sair logo, ter o emprego pra gente pagar nossas É, contas. Então a gente tá realmente num tempo aí que tá todo é. mundo perdido. E Mas eu aí acho a pergunta é, vocês queriam sair logo pra pagar suas contas por quê? Porque vocês queriam trabalhar ou porque vocês não tinham liberdade nenhuma e a única forma de encontrar algum tipo de liberdade era saindo de casa e consequentemente trabalhando? Eu tenho certeza que era isso. Se você tivesse a chance, jovem ainda, de estar na casa dos seus pais, mas ter alguma liberdade, você ia ficar correndo pra sair de casa? Provavelmente não, né? Fui acho. dessa, eu com 18 anos meu pai queria É? me dar um carro, eu falei, eu não quero, pai, eu Sério? quero eu comprar o meu carro. Comprei a prestação, porque eu já trabalhava, mas não tinha tudo pra dar. Eu comprei um Uno também. Eu comprei, era um Corsinha Eu preto, comprei um Uno. consórcio, Eu chamava ele de consórcio contemplado, não era assim que falava? Ô Leno, eu chamava ele de Mestru. Era um Uninho vermelho. Eu comecei por Uno também. Uno, né? Azul, Eu acho que o Uno era aquele Uno todo detonado, Total, né? Então, O mas seu Quem me dera, né, ter um papai pra dizer assim, vou te dar um carro. Nossa. foi em Corsa, então? Foi um Corsinha. E eu tinha orgulho. Claro. Nossa, eu me sentia muito feliz que eu podia. Então, eu Aí, não... ó, no caso das mulheres, elas casam na esperança de ter liberdade e sair de casa da asa dos pais. Nossa, olha, gente, eu sou da geração Y aí, né? Os millennials, nós aqui somos, né? Gente, eu conheço, não é nenhuma, nem duas, nem três, mulheres que já me contaram essa mesma história. De que saiu de casa, tanto de gerações mais da minha mãe quanto da minha geração, que saíram de casa num casamento, na expectativa de sair de algum tipo de opressão que vivia em casa, de não ter liberdade. nunca fui da filha encostada, assim. Mas, Karine, então, você fazia trabalhos desde os 4 anos, assim, mais trabalhos fotográficos, Foto né? e Larissa comercial. Será E que a gente desfile acha pra alguma dessas criança. fotos, assim, de você... Bem pequenininha, Será? sei lá. Eu acho que talvez não. Poxa, É eu muito queria ver. tempo. 4 anos faz Mas você mais de- de 40 Mas anos. você devia ser um bebê lindo, então, hein? O pessoal falava assim, que tem que Falava, ter... era. Devia falar pra sua mãe, leva pra fotografar, fazer... É, foi E assim. dava uma graninha legal? Sua mãe falava assim? Dava uma... Então, ele guardava pra mim. Então, eu já tinha o meu... não era Não era da família, Larissa assim. Manoela, não era o estilo Larissa Manoela. Ela pra mim, Então assim. tá bom. Tanto que até minha mãe, depois que eu passei a entender melhor, ela falava, tinha algumas coisas, falava, vai ter um desfile. Eu falava, mamãe, vai ter cachê. Eu ainda Sério? falava, Crianças capitalistas. não, mas tem que ter o cachê dela. Ela me explicava quando não tinha, quando era para algum amigo, Entendi. quando era para alguma ação social. Eu fazia ação social já com o lado É? dela desde criança, Sério? desde pequenininha. Eu cresci tendo ela como exemplo, que ela, mesmo antes de fundar a ONG na nossa cidade, né, Natal,
ela já fazia trabalhos em creches, em asilos, então é algo que eu falo, eu nunca me deslumbrei com relação a isso. Olha, ó, geração que fala que saiu da casa bem cedo para ter liberdade e não cria laços fortes com os pais. E, quando eles ficam idosos, não cuidam e, no máximo, colocam em asilos. Aposto que a juventude atual cuidará muito mais dos pais no futuro. Fernanda, olha, eu não vou tão ao extremo. Eu já vi muita gente que saiu de casa, assim, porque precisava de liberdade, que não teria em casa, mas que depois foi lá, cuidou dos pais, sim. Até porque a nossa geração foi muito criada nessa forçação de que, olha, você tem uma obrigação com seus pais, né? Eu acho que a geração mais nova talvez seja uma geração que está um pouco se libertando disso. Até porque a nossa geração, que acaba sendo os tios, os pais, tem tentado dizer isso. Olha, você não deve muito aos seus pais, não, tá? Mas a minha geração, né? Eu tenho 30 e muitos anos, foi uma geração que a gente cresceu ouvindo que, ó, você deve aos seus pais muita coisa. Não só respeito, deve a muita coisa. Então, mesmo quando a gente não quer, entre aspas, cuidar tanto, a gente fica com esse sentimento de culpa. De que, nossa, como assim você não cuida dos seus pais? Porque isso sempre vem, cara. Isso, apesar Não. de eu ter o meu dinheiro... Então, isso que eu ia perguntar. Você não pirou a cabeça assim, Não. desde criança, falando, putz, eu já tô fazendo foto, já tô fazendo desfile? Pra você foi uma coisa natural mesmo? Sério? Foi, Porque é muito porque perigoso, né? eu tinha esse outro lado de ver o outro lado de pessoas que não tinham o que eu tinha. Então, de ser solidária, eu falo que eu agradeço minha mãe até hoje por essa base, assim. Eu tenho 38 anos e como sou solteira e moro com a minha mãe, enxergam como obrigada. Olha aí, ó. Sabe? Então, nunca fui deslumbrada. falta grana. E o nosso núcleo familiar mesmo sempre foi muito sólido e ao mesmo tempo com o lado da humildade. Acho que pessoas, não sei, no interior acabam, né, sendo Não, mais... interior é outra coisa. Mas pelo fato de você trabalhar com isso, você já imaginou a carreira que você ia ter por conta disso? Ou você queria ser outra coisa? Em algum momento você queria outra coisa totalmente diferente? Não, eu imaginava já que iria para o caminho artístico. Não sei se Atriz. eu imaginava ou se as pessoas foram alimentando. claro, também, o pessoal vai leva falando. jeito, ia fazendo. Mas você pensava o que? Atriz, modelo? O que você Eu comecei imaginava? como modelo, mas eu imaginava como atriz e fui indo, né? Mas Fui aí- indo. Ó, chegando aí a galera do Meteoro da Paixão. Atenção, galera do Meteoro, sejam muito bem-vindos. Meus próprios parentes perguntam quando vou casar pra sair da casa dos meus pais. Olha aí, ó. É punk, né? Eu sou cuidadora de idosos. Falo isso pelas queixas de quase todos os idosos que cuido. Nenhum dinheiro pra pagar um cuidador ou um asilo pode ser equivalente, obviamente, ao amor e cuidado genuíno da família. Ah, então você tem uma experiência aí interessante. Beijo, Chocolate. Beijo, Meteoro. Beijo, doutora Ana. Beijo, doutor Álvaro. Sejam muito bem-vindos, Meteoritos da Paixão. Aí você pensou, vou ter que estudar. Fiz vários cursos. Que você... Fiz curso para atuar em TV. Agora, Fernanda, me tira uma dúvida, tá? Você atende em que região do Brasil? Tá? Só pra ter uma noção. Porque eu vou te explicar. Aqui na região norte do Brasil, eu moro na região norte do Brasil. Aqui existe uma... Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Aqui existe uma cultura muito forte de cuidar dos seus idosos, sabia? Assim, ó, raramente um idoso... Quer dizer, não tão raramente, porque isso existe. Aqui a gente tem lar de idosos também. Mas geralmente, muita dessa galera que está lá é gente que, de alguma maneira, veio de outros lugares da região e aí teve algum problema de saúde e se afastou da família. Eu tô falando tipo de Alzheimer, então não sabe quem é direito. Ou também aquele idoso que ele simplesmente cansou de ficar com a família por N motivos e no lar de idosos ele tem companhia. Mas em geral a gente tem muito uma cultura aqui de que, cara, vira o vô, vó, a família meio que cuida. Ainda que não seja só do amor, né? Mas é uma cultura que ainda é muito forte aqui. Eu não sei se isso tem a ver também com a questão econômica, assim, sabe? Porque querendo ou não, fora esses lares que têm apoio de governo, um lar particular deve custar caro, né? Enfim, curiosidades. Tem muito lugar com cultura de que idoso é fardo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas é porque também, cara, eu vou contar pra vocês aqui o meu ponto de vista. Me contem como é o de vocês, galera. Em geral, o que eu vejo a pessoa fica idosa e ela naturalmente, porque isso é um ciclo que se repete, ela naturalmente se torna a pessoa que vai cuidar de neto.
Então, ela deixa de ter uma personalidade. Eu sou um adulto que faz coisa de adulto, e ela vira a personalidade vovó, que basicamente cuida de neto e fala, vem com o vô, vem com a avó. E que meio que os filhos, né, que são os pais do neto, meio que deixa o neto ali, porque também é um jeito de fazer companhia, já que geralmente essa galera aposenta, fica mais tempo em casa, e os filhos, por não ter essa mamata, né, tem que trabalhar, acabariam deixando eles muito solitários. Então o neto vira meio que essa companhia um pro outro, né, companhia e rede de apoio é isso, é a melhor palavra, né. Então, geralmente, e é o que nós temos hoje, é uma quebra dessa linha. Por quê? Porque hoje nem todo mundo quer ter filho. Então, aquele idoso que viraria o avô ou avó, agora já não tem mais essa certeza de que ele vai ser o avô ou avó. E aí, por virem de uma geração diferente, o que acontece é deles cobrarem muitas vezes, né? Quando eu vou ter um neto e tal, aí vira só uma opressão, né? Essa ideia que mandam pra quem não quer ter filho de que, mas quem vai cuidar de você quando envelhecer é pura besteira. Tem isso, tem muito isso. E eu entendo que no passado tinha isso mesmo, né? Era por isso que no passado muitas famílias tinham muito filho, porque os filhos seriam a mão de obra que ia ajudar em casa, né? Então, de fato tinha isso, né? Tem, na verdade, isso ainda muito forte. Porque dependendo do lugar que você mora, cara, ainda mais quando você é pobre, gente, a rede de apoio é isso aí, tá? É aquelas pessoas próximas a você, e aí geralmente se apela pra família. Pensa numa grande cidade. Infelizmente, nas grandes cidades, pelo tamanho que elas têm, às vezes você não consegue contar com um vizinho, cara. Então a família acaba tendo essa incumbência. Em cidades menores não, que geralmente a vizinhança se fala, troca uma ideia e tal, sabe? Lá em casa é assim, minha mãe virou rede de apoio pra minha cunhada e irmão com os meus sobrinhos, olha aí, ó. Você teve essa obrigação de ser o homem da casa mesmo antes de se aposentar? Não, nunca tive. O meu pai, ele nunca deixou. Agora, de novo, esse é o problema de ter algum senso de alguma sensibilidade. É que eu não tive, mas eu queria ter tido. Não porque eu queria ser o homem da casa, eu queria ter tido a chance de ajudar mais, sabe? E é complicado. Curso de teatro. Mas isso depois... A escola não, escola eu terminei o segundo grau e daí não fui, porque eu já ganhava, eu falava, vou fazer outra coisa pra quê? Se eu já tenho um trabalho, quantas pessoas se formam e muitas vezes... A sogra do meu tio decidiu ir pro asilo. Ela escolheu até um lugar legal na cidadezinha que ela nasceu, porque os filhos viviam ocupados e ela estava muito doente. Não conseguiam pagar uma enfermeira e cuidar dela em casa, e ela optou pelo asilo. E faz sentido, cara, porque querendo ou não, gente, a solidão é cruel, né, cara? Pensa nisso, né? A pessoa passar o dia inteiro em casa sozinho, né? É ruim. E aí, ó, isso é uma coisa que eu luto contra, tá, gente? Que é a infantilização do idoso, que é começar a tratar o velho como se ele fosse um incapaz. Então, tipo, vai pra lá, vem pra cá, sobe aqui, desce, vem comer, vai dormir. Eu acho que, a menos que ele esteja literalmente incapaz de exercer essas coisas, devido à idade, doença, eu acho que é ruim, cara. Eu acho que eu tento não infantilizar, sabia? Muito pelo contrário, eu tento emancipar, de falar, o que você quer fazer? O que você acha disso? Porque esse é o grande problema. Ele deixa de ser considerado gente, assim, sabe? No sentido de personalidade. Vira só faz pro vô, faz aquilo pro vô, tem que cuidar, sabe? Tem que dar comida. Mas não se escuta mais. Isso é ruim. Às vezes me sinto mãe dos meus pais. Tem vezes que eles agem feito crianças e acabam que me sinto sobrecarregado. E olha que eles nem chegaram. Mas sabe por que eu acho que isso acontece, Débora? Porque se quando eles começam a fazer, você tenta proteger no sentido quase maternal, acostuma. Eu acho que o caminho é sempre, de novo, dado as devidas circunstâncias, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que você tentar dizer, mas o que vocês querem fazer? Sabe? Tentar emancipar sempre é sempre a melhor solução. Porque eles vão se ligando, sabe? Tipo, vão se ligando que, porque todo mundo, cara, se for muito, muito defendido, a pessoa encosta mesmo, né? Então... E tem outro problema, gente. Eu não sei se a geração dos pais de vocês é assim, mas a geração dos meus pais e avós é aquela geração que, já que eles não querem ou não podem fazer alguma coisa, eles vão mandar fazer mesmo. Então, se eles acharem você fazendo nada, vai ali na lotérica pra mim, vai ali no lugar tal pra mim. Sabe, as coisas mais simples do mundo. Então você vira um adulto menino de recado, pô. Então você tem que ter esse cuidado também. Ó, eu acho que qualquer pessoa vira peso quando não tem emprego. Criança, idosos, desempregados. O pessoal não dá valor se não tiver valor econômico. Esse é um excelente ponto, Franco. Isso aí é uma parada de se pensar mesmo.
Eu vi uma entrevista com um idoso de 100 anos e ele disse que o que mais fazia falta pra ele eram contemporâneos. Nossa, faz. Eu acredito que faça, pô. Mas muitos filhos, mesmo no momento de lazer, excluem os idosos. Minhas patroas saem, viajam e nunca levam os pais para passear com eles. Os idosos gostam de sair, de passear. A vida só acaba quando termina. Também acho. Porque os idosos de 80 não eram da mesma geração. Ah, sim, é verdade, verdade. Pô, é 20... Cara, isso é doido, né? Eu lembro da primeira vez que eu me toquei que uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de 80, por mais que fossem, na minha cabeça de criança, idosos, tinha 20 anos de diferença, cara. É muito doido isso, né? Tô lavando a louça porque não tô afim da minha mãe falar. Amanhã eu acordo mais tarde, ela ainda tá trabalhando, falo brincando, mas resolve pras duas. Acontece mesmo. Acontece. Isso é difícil, sabia? Ó, eu já vi isso acontecer demais. Muito do autoritarismo que muitas vezes o idoso tem, os pais acabam tendo, com filhos que acabam morando com os pais, é porque, querendo ou não, eles passaram 30 anos vendo você como criança e como alguém que não se cuidava muito bem. E que ele precisava literalmente ficar sendo imperativo. É muito difícil para eles essa mudança de mentalidade que você é um adulto. Isso muitas vezes só acontece de duas formas. Quando você sai de casa, muda, ou quando você consegue fazer com que ele te enxergue assim. E geralmente ele só vai te enxergar assim quando os outros falam de você. Cara, até criança às vezes é assim. Eles também querem escolher e decidir as coisas que as pessoas podem. Os idosos são a mesma coisa, porque eles já viveram muito e os filhos acham que eles são incapazes só por ter se tornado velho. Exato. Meu avô de 93 anos fala que não tem ninguém da idade dele mais, que morreu todo mundo. Putz, é doido isso, né? Pô, já pensou, cara? Porque querendo ou não, tem essa diferença de geração, né, cara? E tipo assim, uma coisa que acontece também é que o idoso, muitas vezes ele não quer incomodar. Então, tipo, essas frustrações ele não conta. Por conta disso, ele acaba ficando mais solitário, porque a galera acha que, ele tá sozinho, ele gosta de ficar sozinho. Não, ele só não quer incomodar. Então, tipo assim, se não houver uma atitude ativa de incluí-lo nos rolês, sabe? De fazer coisas pra incluir, eles se sentem muito afastados. É muito comum, cara, esses casos... Eu já vi gente falando isso sobre esse lance de depressão, né? É muito comum acontecer mesmo nessa idade, porque eles sentem, até por muitas vezes não conseguir ler os sinais, né? Porque realmente ler sinais não é a melhor ideia, né? A ideia é conversar. Eles acabam achando que eles estão sendo até mais excluídos do que estão, às vezes. Negócio de se pensar mesmo, cara. Às vezes nem atuam naquela Verdade. área. Talvez tenha sido um erro hoje, mas eu gostaria de ter feito, por exemplo, belas artes, sabe? Sério? Também, Você curte também essa parte mais artística? Eu gosto. Mas você ficou... Tá aí, ó. Conversinha. E mudamos. Cheguei agora. Aqui no Brasil não tem muita cultura de colocar em asilos, né? Eu acho que nem que... Sim, eu acho que não temos muito essa cultura, mas eu acho que isso tem a ver com capacidade econômica. A gente é um país pobre nesse sentido. E asilos, até onde eu sei, são lugares caros. Muito caros para a população geral. Fora que a gente tem essa cultura de muitas vezes não valorizar o idoso. Então, a menos que ele tenha guardado uma grana para ele fazer essa mudança, a família só faz isso às vezes quando ele já é um idoso que tem grana e a família só quer se livrar do peso, né? Mas nas classes mais baixas, o que a gente estava falando é que a gente tem muita cultura de cuidar do idoso, ele vira o vô, a avó e tal. Obrigado pelo conteúdo e entretenimento, moço. Estou começando agora nesse mundo das lives, uma semivéia se atualizando digitalmente. Sucesso, avante, boa noite a todos. Que é isso, Fernanda, seja muito bem-vinda, fique conosco. Estamos aqui, ó, galera do Meteoro da Paixão, de segunda a sexta, a partir das 5h30 da tarde, estamos aqui conversando, vendo os vídeos, se divertindo, sorrindo. Então vocês podem chegar sempre que vocês quiserem. Serão muito bem-vindos aqui conosco. E você que está no YouTube, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia.